Olá, meus irmãos e minhas irmãs, a todos os queridos e queridas, a paz de Jesus Cristo, que excede todo e qualquer entendimento. Mais uma vez aqui, seu irmão em Cristo, José Claudevan. E hoje, dia 11 de agosto do ano de 2026, vamos falar sobre os santos que são celebrados em 11 de agosto. A todos, que a graça de Deus seja derramada sobre vossas vidas e famílias. Hoje celebramos Santa Clara de Assis, São Tibúrcio e Santa Susana. Santa Clara de Assis, virgem fundadora das Clarissas. Lembrando que aqui eu faço um resumo dos santos diários, tá bom? E espero que com isso aguce a curiosidade de cada irmão, de cada irmã, procurar a fundo, saber um pouco mais das suas histórias. Aqueles que são devotos, né? Aqueles que são discípulos desses santos, porque um devoto é um discípulo desses santos, que, como eu sempre digo, sejam melhores do que eles foram, ou, se possível, iguais, se não, pelo menos próximo daquilo que eles foram. Haja visto, os santos servem como exemplo para que nós também sejamos santos, assim como Jesus Cristo, assim como o Pai, não é? E o Espírito Santo são santos. Haja vista, o desejo de Deus é que sejamos santos como Ele é santo. Isso está nas Escrituras. No livro de Levíticos, o Senhor fala isso, né? Através do seu servo Moisés. Lá na Epístola de São Pedro, na sua primeira epístola, Pedro usa desse texto e traz a memória, não é? Que o desejo do Senhor é que todos nós sejamos santos como Ele é santo. E estes irmãos que viveram entre nós, que até então foram ditos, canonizados, reconhecidos pela igreja como santos, porque viveram uma vida em santidade, que tenhamos como exemplo, que possamos também viver, cada um de nós, uma vida de santidade, em nome de Jesus Cristo, não é? Nós cremos que os santos estão diante de Deus e intercede por nós, assim como o Santo Espírito intercede por nós junto a Jesus Cristo, para que medie por nós diante de Deus. Eles não são deuses, eles não ocupam o lugar do Espírito Santo. Haja vista, o Espírito Santo é o primeiro intercessor. Haja vista, é o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né? Temos os santos como a igreja mística, né? Como a igreja espiritual. Assim como temos a igreja viva aqui na terra, temos também a igreja viva nos céus, não é? E esta igreja, a dos céus com a da terra e a da terra com a dos céus, elas se unem e assim intercedemos uns pelos outros, ou seja, nós aqui intercedemos uns pelos outros e nós aqui rogamos à igreja dos céus que intercedam por nós, junto ao Espírito Santo diante de Jesus Cristo. Enfim, isso aqui seria algo muito mais profundo para eu entrar no assunto, que não é o caso agora, e não sei se eu farei isso em algum outro momento. Talvez o faça. Mas vamos lá falar sobre os santos de hoje. Os santos de hoje, Santa Clara de Assis. Como eu disse, Santa Clara de Assis, São Tibúrcio e Santa Susana. Santa Clara de Assis, virgem e fundadora das Clarissas. Santa Clara nasceu em Assis, na Itália, em 1193, em uma família rica. Desde jovem, ela sentia no seu coração, né, um profundo desejo de entregar a sua vida a Deus de forma inteira. Aos 18 anos, inspirada por São Francisco de Assis, ela decide abandonar as riquezas e seguir o caminho da pobreza evangélica. Na noite do domingo de Ramos de 1211, ela deixou secretamente a casa da sua família e encontrou-se com São Francisco por Nilson lá. E ele cortou, né, os seus cabelos e ela recebeu o hábito religioso. O seu pai tentou convencê-la a voltar para casa, mas então Santa Clara ela permanece firme em sua decisão. Ela foi inicialmente acolhida em um mosteiro beneditino e depois estabeleceu-se
no mosteiro de São Damião, onde outras mulheres começaram a se unir a ela. Assim, nasceu a comunidade das pobres damas, que posteriormente ficaram conhecidas, né, como Clarissas. Santa Clara era uma mulher apaixonada até então pela pobreza evangélica. O que é essa pobreza evangélica, né? O que é ser evangélica? O que é ser evangélico? É viver em novidade de vida, em boas novas. Ou seja, essa pobreza evangélica é anunciar entre os pobres as boas novas, boas notícias. Essa pobreza evangélica é anunciar, não é? Que a vida deve ser simples, enfim, entre outras coisas que ficaria esse vídeo um pouco mais longo do que desejamos. Então, Clara desejava viver o evangelho de uma forma radical. Ela renunciou às riquezas, escolheu uma vida de oração, pobreza, fraternidade e uma vida também de contemplação. A sua grande preocupação, até então, era permanecer fiel a Cristo e não permitir que a sua comunidade abandonasse a pobreza que havia abraçado. Clara foi uma mulher de grande coragem, embora vivesse na clausura, ela exerceu uma influência espiritual profunda sobre a igreja. Ela foi também a primeira mulher a escrever uma regra de vida religiosa, que recebeu aprovação papal em 1253, pouco antes da sua morte. Ela tinha uma força eucarística, né? De acordo com a tradição, essa força eucarística, né, mais conhecida ou relacionadas a Santa Clara, conta que durante uma ameaça de invasores sarracenos contra Assis, ela teria levado consigo a Eucaristia e rezado diante do Santíssimo Sacramento. Conta-se a tradição que nesse episódio uma expressão houve, tá, então uma expressão, né, da sua profunda confiança no poder de Cristo presente na Eucaristia. Santa Clara, ela é também conhecida como padroeira da televisão. Também, segundo a tradição, durante uma noite de Natal, embora estivesse doente e impossibilitada de participar fisicamente das celebrações, Santa Clara teria conseguido contemplar da sua cela aquilo que acontecia na Pornínsula. Por esse motivo, o Papa Pio XII a proclamou padroeira da televisão em 1958. Os seus últimos anos, até então, os últimos anos de Santa Clara foram marcados por enfermidades, mas ela continuou profundamente dedicada à oração. Santa Clara morreu em 11 de agosto de 1253, no mosteiro de São Damião. Segundo o relato preservado pelo Vatican News, as suas últimas palavras foram uma oração de louvor. Senhor, vós que me criastes, sede bendito. Ela foi canonizada apenas 2 anos após a sua morte pelo Papa Alexandre IV. O que Santa Clara deixa como ensino, né, com tudo isso que nós vimos, desse resumo do resumo, é que Santa Clara nos ensina que a verdadeira riqueza não está nos bens deste mundo, mas está em Cristo. Ela nos ensina, ou pelo menos nos inspira, assim também espero, que inspire a cada um dos irmãos que estão ouvindo, quanto a mim mesmo, que estou gravando esse vídeo, que ela nos inspire, nos ensina a amar a oração, a confiar na providência, a buscar a simplicidade, a viver o evangelho com coragem, a não abandonar a nossa fé diante das dificuldades e a colocar Jesus no centro da vida, não é? Diante disso, roguemos, Santa Clara, rogai por nós. O outro santo é São Tibúcio, como eu disse, ele foi um mártir. São Tibúcio é lembrado entre os antigos mártires cristãos de Roma. As informações históricas sobre sua vida são bastante limitadas, mas o seu culto é muito antigo. O seu túmulo aparece mencionado nos itinerários cristãos do século VII, localizado no cemitério conhecido como Ad Dumas Lauros, na Vila Lambicana, em Roma. O Papa São Damanso deixou o testemunho da veneração por Tibúcio e destacou as suas virtudes e seu testemunho de fé. Parte das suas relíquias, tradicionalmente,
está conservada no altar-mor da igreja de Santo Apolinário, em Roma. Embora saibamos pouco sobre os detalhes da vida de São Tibúcio, o testemunho de São Tibúcio permanece como uma lembrança de tantos cristãos dos primeiros séculos que preferiram permanecer fiéis a Cristo, mesmo dentro da perseguição que levaram a muitos deles à morte. O que podemos aprender com São Tibúcio é que a sua história, né, ela nos lembra que a santidade não depende da fama ou do reconhecimento dos homens. Muitos dos primeiros cristãos, propriamente ditos, morreram sem deixar grandes relatos sobre as suas vidas, mas Deus, nosso Senhor, conhece cada um deles por nome, muito além do que as suas histórias. São Tibúcio nos ensina a permanecermos firmes na fé, mesmo quando ninguém nos vê. E diante disso, assim como roga a Santa Clara, que São Tibúcio Marte rogue por nós, em nome de Jesus, diante de Jesus, juntamente com o Espírito Santo. Por fim, temos Santa Susana de Roma, que também foi Marte. Santa Susana é uma mártir cristã ligada à Igreja de Roma. Segundo a tradição, ela é preservada, a tradição, né? É preservada no calendário dos santos. Santa Susana havia se consagrado a Cristo e recusou-se casar com o filho adotivo do imperador Diocleciano. Por causa de sua fidelidade e a sua consagração à fé cristã, ela foi condenada à morte. De acordo com a tradição afirma que foi decapitada em sua própria casa em 11 de agosto de 294. Posteriormente, o local tornou-se um lugar de culto cristão e uma igreja de Roma recebeu seu nome. Uma jovem até então fiel. Santa Susana, ela representa, né, a coragem daqueles que colocam Deus acima das pressões humanas, né, das questões humanas. A sua história também nos recorda que a fidelidade cristã muitas vezes exige escolhas difíceis. Ela não colocou seus interesses pessoais acima da entrega ou da sua entrega a Cristo Jesus, permanecendo fiel até o fim, mesmo sendo decapitada. O que podemos aprender com Santa Susana, né, é que fidelidade, precisamos ter e sermos fiéis, ou termos fidelidade nas escolhas, temos coragem diante das pressões, pureza de coração e sermos perseverantes da fé. Em uma sociedade que muitas vezes apresenta valores contrários ao Santo Evangelho, o seu testemunho nos recorda que o cristão é chamado a permanecer fiel a Cristo em todo momento. Então roguemos que Santa Susana Marte rogue por nós, junto com o Espírito Santo, diante de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, a quem rendemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que possamos orar juntamente com os santos deste dia 11 de agosto, não é? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oremos, façamos uma breve oração. Ó Deus Pai, neste dia que lembramos Santa Clara de Assis, São Tibúcio e Santa Susana, agradecemos pelo testemunho desses vossos servos. Por intercessão de Santa Clara, dar-nos um coração desprendido das riquezas e paixões e das paixões do mundo, e que sejamos apaixonados por Jesus. Por intercessão de São Tibúcio, conceder-nos perseverança para permanecermos firmes na fé. E por intercessão de Santa Susana, dar-nos coragem para defender a verdade e permanecer fiéis ao Santo Evangelho, ainda que isso nos leve à morte. E pela poderosa intercessão de São José, nosso patrono, guardião da Sagrada Família, que ele nos proteja nossas famílias, fortaleça nossa fé e nos conduza-nos sempre para Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Redentor. Que aprendamos dos santos a viver com humildade, coragem, oração e fidelidade. Santa Clara de Assis, rogai por nós. São Tibúcio Marte, rogai por nós. Santa Susana Marte, rogai por nós. Nossa Senhora, rogai por nós. São José, rogai por nós. São José, valei-nos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos, fiquem todos na paz de Jesus e até o próximo, se assim o Senhor nos permitir.